pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Abençoados com todas as bênçãos. Tão bom que é saber que se está na verdade, o gozo, o descanso, o repouso que é saber quando você conhece a verdade. E como Jesus de Nazaré disse, conhecereis a verdade e esta te fará livre. Isso é o que estamos experimentando. Todos os que somos fiéis ao ministério crescendo em graça. Uma liberdade gloriosa. Bom, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, o tema de hoje, eu vou pegar de outro colaborador. A Amada está cooperando comigo e recebo muitas coisas, muitos ditos que nos ajudam a compreender e a compartilhar melhor tudo que vimos aprendendo em João 20. São João 20 diz, no verso 11 ao 18, eu cria que essa Maria aí era a mãe de Jesus, mas é Maria Madalena, a esposa de Jesus de Nazaré. Diz, mas Maria estava lá fora chorando junto ao sepulcro. E enquanto chorava, se inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos com vestiduras brancas que estavam sentados, um na cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus havia sido posto. E lhe disseram, mulher, por que choras? Lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Quando havia dito isso, se voltou e viu Jesus que estava ali, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse, mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, pensando que ele era o agricultor, lhe disse, Senhor, se tu o levaste, diga-me onde puseste. E Jesus lhe disse, Maria. Se voltando, ela disse, Raboni, que significa mestre. Jesus lhe disse, não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vá a meus irmãos e diga-lhes, suba a meu Pai e a vosso Pai, a meu Deus e a vosso Deus. Foi então Maria Madalena para dar aos discípulos as novas que havia visto ao Senhor e que ele lhe havia dito essas coisas. Bom, Fernando Masson, do Chile, me escreveu e ele fez uma observação maravilhosa. Ele, quando disse não me toques, lembre que Jesus acabava de ressuscitar e ao ressuscitar deixou de ser judeu. Não só deixou de ser judeu, deixou de ser o esposo que ela tinha. E então agora, quando ela foi abraçá-lo, porque imagina, saberá Deus beijá-lo ou dar-lhe algumas expressões, e então Jesus lhe disse, eu já não sou teu marido. E não tomem isso as mulheres agora para alguma, né? Porque isso aqui são outros 20 pesos, como se diz em Porto Rico. Aquilo lá era o rudimento da ressurreição, onde Jesus de repente disse, olha, eu não sou teu esposo, eu não sou o judeu que você conheceu, eu não sou filho de Maria. Agora eu vou ao Pai, não me toques, porque agora eu vou ao original, ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, é assim que ele lhe disse. Bom, ele disse, a mim não me vereis mais. É doloroso o que aconteceu com Maria em saber que de repente não pôde vê-lo mais como seu esposo. Bom, é por isso que Romanos, Paulo, quando subiu ao terceiro céu, que ele ouviu coisas inefáveis,
Ele as ouviu, não quer dizer que ele pôde explicá-las todas, mas quando em Romanos 7,4 ele diz: assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Essa aplicação aí, para que sejais de outro, isso foi o que aconteceu a Maria quando viu o corpo ressuscitado de Jesus. Agora tu és de outro, eu sou outro. Já não podemos manter essa relação. Eu sei que o mundo religioso, quando escuta, diz: como é blasfemo esse homem, dizendo que Jesus se casou. Pois olha, em tua ignorância, porque a ignorância em vocês abunda, aí eles chamavam rabi, raboni, mestre. Para ser rabino, você tinha que ser casado. Depois de tudo, qual é teu problema? Que Jesus tenha sido casado. Ele tinha que deixar prole para a raiz de Jessé, tinha que deixar prole para que viesse Jesus Cristo homem. Qual é o problema do sexo contigo? O quê? Que você sempre teve a cabeça danificada e se esquece de que Paulo disse: honroso seja entre todos o matrimônio. Portanto, dizer que Jesus teve esposa e que foi Maria Madalena, isso não é para que você se insulte, a menos que você seja uma vítima da Igreja Católica e interpretações de Roma, que apresenta um menininho, apresenta Jesus Cristo quase muito, um misticismo de que ele não tocou em mulher, porque isso é pecado. Isso não é pecado nada. Assim que vamos nos educar e aprender um pouquinho de ciência, né? Agora bem, o tema de hoje é o mistério de Deus e do Filho. Isso é um mistério. Veja como diz Colossenses, capítulo 2, verso 2. Diz: para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas do pleno, escute isso, até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. Agora, veja essa notinha aqui, em quem, não diz nos quais. É singular, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você ainda está com a Trindade, você está dividindo em três. Se você ainda vê Deus, que Deus teve um filho e uma pomba por aí, que representando o Espírito Santo, pois está mostrando que não chegou ao fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e Cristo. Isso é um mistério porque o termo filho é mais de um. Deus utilizou a Jesus de Nazaré para poder lidar, poder tirar o pecado do meio, destruir o diabo, trazer uma nova criação e unificar o céu e a terra, trazer isso junto, a forma que, como se diz essa palavra, os justificou. Então, se você não entende que essa linguagem que se usou naqueles tempos, antes da cruz, do Pai, do Filho, vou ao Pai, que é maior que eu, pois você ainda não chegou ao pleno entendimento das riquezas do mistério de Deus, Pai e do Filho. Isso é uma maravilha que se desconhecia por causa que a mente de Cristo não estava na terra para interpretar essas coisas. Quando chegou a mente de Cristo, em 73, a minha pessoa, aí que eu comecei a falar todos esses mistérios, a sacar do tesouro, como faz o escriba douto, que saca coisas boas do tesouro. E as velhas as divide, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, desde aí começa a desenvolver-se todo esse mistério e nós podermos entendê-lo. Agora bem, agora na transformação, isso são outros 20 pesos. Por quê?
Na transformação, falando do Filho, veja como diz em Hebreus, quando fala desta manifestação segunda de Jesus Cristo homem, diz: pois a qual dos anjos Deus disse jamais, senta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés? Esse é um evento que vai acontecer agora. Até que ponha a teus inimigos, toda essa rameira tem que ser colocada debaixo dos pés da igreja. Verso 11. Eles perecerão, todos os demais pereceram, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma vestidura. E como um vestido os envolverás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e teus anos não acabarão. Teus anos não acabarão. Isso só acontece na transformação. Assim que, nessa transformação que vem, poderemos ver nossos familiares. Lisbeth vai continuar sendo minha esposa, Angelita vai continuar esposa de Martim, Martita vai seguir sendo esposa de Álvaro, Tati vai seguir sendo esposa de Otto, Adriana vai seguir sendo esposa de Héctor Aguilar, e assim por diante. Digo, os filhos que são transformados e todos os familiares que são transformados, você vai poder vê-los. A única coisa é que há uma classe de transformação no corpo, que veja que quando Jesus, isso é ressurreição, quando Jesus falou com Maria, ela não reconheceu. E os discípulos de Emaús tampouco reconheceram, porque esse corpo veio numa glória. Agora, a glória da transformação é eterna e para sempre. Quem vai reconhecer isso? Isso vai levar tempo, porque nossos rostos serão uma chama ardente. Seremos ministros, chamas de fogo para o mundo. A autoridade que a igreja, a autoridade da amada, será uma coisa gloriosa, abençoados. Isso será um espetáculo, onde por primeira vez verão o que significa o plano eterno de Deus consumado. Assim que abençoados, posto que temos essas promessas, limpemo-nos de toda a contaminação de carne e de espírito, levando todo cativo à obediência de Jesus Cristo, que o coxo não saia do caminho. Assim que seguimos adiante, porque veja, morremos com Cristo. Eu estava dizendo a Lisbeth à noite, mamita, eu não sei o que me acontece, mas não sinto o cheiro nem das açucenas. E ela me disse, olha, a mim faz anos que não sinto nada. Como quem diz, as coisas do mundo, as viagens, as férias. Eu não sei o que nos aconteceu, mas essa morte nos pegou de uma forma que as coisas mundanas, como que não sei, não tem que fazer esforço. Ou seja, essa palavra de graça tão poderosa que te extirpa até os desejos carnais é uma coisa gloriosa. Não é como Salomão, que Salomão tinha uma sabedoria debaixo do céu que era tremenda e todo mundo admirava, mas, no entanto, essa sabedoria não lhe ajudou a governar seu corpo. Daí um tempinho, estava saindo com mulheres ímpias, e botou tudo fora e jogou tudo a perder. Mas essa palavra diz que é poder de Deus. E se é poder de Deus, vai atuar sobre teu corpo físico. E se não está atuando, é que tu não estás crendo, ou tu estás brincando com a graça, ou estás tomando em vão, mas esta palavra funciona. Esta palavra te pega a carne e tritura, a conduz. Olha, esse Natal nós já celebramos, mas é como se fosse um dia a mais. Ou seja, e os que estão casados, como se não tivessem. Estamos casados, mas como se não estivéssemos. Há coisas mais elevadas. Nos amamos, nos cuidamos, mas há algo, essa herança que vem, isso é sobre todas as coisas. Assim que, abençoados, irmãos meus, estamos nos tempos preciosos e eu recebo que tu estás desfrutando em todo o tempo.
Até a próxima ocasião, onde seguiremos falando dessas maravilhas da transformação do mistério de Cristo, enquanto se abre para nós o resto dos mistérios que estão por revelar. Abençoados com todas as bênçãos, nos despedimos de vocês. Lisbeth lhes envia uma saudação a todos vocês, e eu também os amamos muito, assim que abençoados com todas as bênçãos.